todos, eu sou o professor Anselmo Luiz e nós estamos agora com mais uma videoaula sobre cilindros. Olá pessoal, vamos falar um pouco agora sobre seção meridiana. A interseção de um plano com um cilindro, onde esse plano intersecta o cilindro bem em seu eixo, irá formar esta região que será chamada de seção meridiana. Nesse caso em particular, que o cilindro é reto, a região que irá formar será o retângulo ABCD. Nós podemos observar na base superior que a distância do centro para qualquer extremidade vai ser dado pelo raio. E a distância do centro para a outra extremidade vai ser dado por raio. Isso quer dizer que este retângulo que formou vai ter uma base com medida igual a 2R. E a sua altura vai ser a mesma altura do cilindro, representado por H. Vale ressaltar que a seção meridiana será um retângulo toda vez que o cilindro for reto. E ela vai ser um paralelogramo toda vez que o cilindro for oblíquo. Cilindro equilátero. Um cilindro é equilátero quando possui um quadrado como secção meridiana. Nós sabemos que a secção meridiana é a interseção do plano com o cilindro, onde o plano intersecta o cilindro bem no seu eixo e forma essa região. Quando a sua secção meridiana for um quadrado, quer dizer que a sua altura tem que ser igual à sua base. O cilindro vai ser classificado como cilindro equilátero. Então a condição é que a altura tem que ser igual a 2 vezes o raio, para que o cilindro seja equilátero. Agora vamos falar um pouco sobre a área lateral e total do cilindro. Inicialmente, vamos observar a planificação de um cilindro no plano, através de mais uma construção no programa GeoGebra. Nós temos na janela de visualização 3D um cilindro, e aqui nós temos na janela de visualização 2D um controle deslizante de sua planificação. Ao deslocar para a direita, nós podemos observar a planificação do cilindro na janela de visualização 3D. E podemos observar qual é o formato que irá aparecer no plano. Para isso, basta modificar um pouco a posição do cilindro e aí eu posso verificar que está aparecendo o quê? Um retângulo e 2 círculos. Então essa é a planificação do cilindro no plano. Vale ressaltar que essa construção está disponível na plataforma Moodle do nosso curso. Vou deixar aqui na posição da planificação do cilindro para poder a gente analisar a sua área lateral e a área total. Analisando a planificação do cilindro, nós podemos observar que a sua planificação ela é composta por 2 círculos e este retângulo é FHG. Dessa forma, para calcular a área da base de um cilindro, basta calcular a área do círculo. Então, a área da base vai ser igual a π vezes r ao quadrado. Já para calcular a área lateral, nós podemos observar o seguinte, que neste retângulo FHG, nós temos que a altura vai ser a mesma altura do cilindro, que é representada por H. Já o comprimento deste retângulo aqui vai ser o mesmo comprimento da circunferência, que vai ser dado por C é igual a 2π vezes r. Desta forma, para calcular a área deste retângulo, basta calcular a base vezes a altura. Então, a sua área lateral vai ser igual a 2πr vezes h. Então, essa vai ser a relação da área lateral, que é a mesma área do retângulo. Agora, para calcular a área total, nós podemos fazer o seguinte. A área total vai ser igual a 2 vezes a área da base, porque nós temos 2 bases, mais a área lateral. Então, a área total de um cilindro
vai ser igual a 2 vezes. Quem é a área da base? A base é π vezes r ao quadrado. Já a área lateral é 2π vezes r vezes h. Eu posso utilizar esta relação para calcular a área total, ou também eu posso colocar o fator comum em evidência, que aí ficaria a área total é igual, o fator comum aqui é 2π vezes r. Boto o fator comum em evidência, que multiplica quem? Que multiplica r mais h. Então, você pode utilizar qualquer uma dessas relações, porque elas são equivalentes. Desta forma, nós aprendemos a calcular a área da base, a área lateral e a área total de um cilindro. Agora vamos resolver um exemplo sobre área do cilindro. O exemplo 1 diz o seguinte: o diâmetro da base de um cilindro reto é 12 centímetros e sua altura é 5 centímetros. Calcule a sua área total. Inicialmente vamos ver aqui a sua planificação. Nós sabemos que a planificação do cilindro são 2 círculos de base e a sua área lateral vai ser este retângulo aqui, nesse caso é FHG. Nós sabemos que na sua base, que a distância que vai do centro para a extremidade é chamado de raio. E a distância do centro para a outra extremidade também vai ser o raio. Nós temos também que o diâmetro é um segmento que passa pelo centro da circunferência e que tem extremidades nela. Isso quer dizer que o diâmetro vai ser igual a 2 vezes o raio. Mas o problema fala que o diâmetro é igual a 12 centímetros. Então vamos substituir, vai ficar 12, que é igual a 2 vezes o raio. O 2 está multiplicando, passa dividindo, então nós temos que o raio vai ser igual a 12 dividido por 2. Logo, o raio vai ser igual a 6 centímetros. Agora, para calcular a área da base, nós temos que a área da base é igual a π vezes r ao quadrado. Então, a área da base vai ser igual, eu vou repetir aqui o π vezes, quem é o r? Nós acabamos de encontrar, é 6 ao quadrado. Isso quer dizer que a área da base vai ser igual a 6 ao quadrado, 36 π. A unidade vai ser centímetros quadrados. Então nós temos que a área da base é igual a 36 π centímetro quadrado. Agora, para calcular a área lateral, nós devemos observar que temos que calcular a área do retângulo. E neste retângulo, nós sabemos quem é a altura dele, porque o problema fala que a altura é igual a 5 centímetros. Então, a distância do segmento FH mede 5 centímetros. Então, nós temos que a área lateral é igual a 2π vezes r vezes h. A área lateral é igual a 2π, eu vou repetir aqui o π. Quem é o raio? O raio é 6, vezes a altura que é 5. Então, a área lateral vai ser igual a 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 6 dá 60. Então, dá 60 π. A unidade vai ser centímetros quadrados. Então, dessa forma, nós calculamos aí a área lateral do cilindro. Agora, para calcular a área total, nós temos que a área total vai ser igual a 2 vezes a área da base mais a área lateral. Logo, a área total vai ser igual a 2 vezes. Quem é a área da base? 36π. Então, a gente vai substituir aqui 36π mais a área lateral, que é 60π. Logo, a área total vai ser igual
2 vezes 36 é igual a 72. 72π mais 60π. Então, a área total vai ser igual a 72π mais 60π dá 132π. E a unidade vai ser centímetros ao quadrado. Então, dessa forma, nós calculamos a área total de um cilindro. Vamos resolver mais um exemplo sobre área do cilindro. O exemplo 2 diz o seguinte: calcule a área lateral de um cilindro equilátero de 20 metros de raio. Inicialmente, vamos relembrar a definição de cilindro equilátero. Um cilindro ele é equilátero quando a sua secção meridiana, que neste caso é o retângulo ABCD, for um quadrado. Quer dizer que a sua base tem que ser igual à sua altura. Então, nós temos que a altura é igual a 2 vezes o raio. Bom, mas o problema já informa o valor do raio. Então, desta maneira, nós temos que a altura é igual a 2 vezes. Quem é o raio? 20 metros. Desta forma, nós temos que a altura é igual a 40 metros. Bom, agora vamos calcular a área lateral. A área lateral é igual a 2π vezes R vezes H. Logo, a área lateral é igual a 2π vezes o raio. Quem é o raio? 20. Vezes a altura. Quem é a altura? 40. Logo, a área lateral é igual a 2 vezes 20 dá 40. 40 vezes 40 dá 1.600π. E a unidade vai ser metro quadrado. Então, desta forma, calculamos a área lateral de um cilindro equilátero de 20 metros de raio.